Olá, meu nome é Gabriel Valente, minha equipe é composta pelo Gabriel Santos, pelo Gladson Lucas e pelo Marlon Silva. O nosso tema é doença do enxerto versus hospedeiro na cadeira de imunologia. Então, basicamente, como ocorre essa doença? Ela ocorre através do transplante de medula óssea. Então, basicamente, nós temos um paciente que estava precisando receber esse transplante, ele recebe, mas isso também vai gerar uma certa complicação, já que o MHC do paciente é diferente do MHC das células da medula, já que elas pertenciam a outro indivíduo. Então, essa diferenciação pode dar início ao processo da doença, que ocorre da seguinte forma. Nós temos a ativação de uma célula apresentadora de antígeno da medula óssea, e essa célula vai reconhecer o antígeno do corpo do hospedeiro, do corpo do paciente, como estranha, porque ela não tem tolerância a ela. Dessa forma, ela vai apresentar para um linfócito TCD4, que vai reconhecer através do seu receptor TCR, e através disso, ele vai ser reconhecido como um corpo estranho e vai gerar uma tempestade de citocinas. Essa tempestade de citocinas pode, por exemplo, provocar a ativação de um linfócito TCD8, que vai gerar citotoxicidade com as células do paciente, dentre vários outros processos. Isso sem falar que, devido ao fato dessa célula, dessa medula, originalmente pertencer a outro corpo, as células dela passaram apenas, os linfócitos dela passaram apenas pelo timo do seu antigo portador. E elas não passaram no timo do atual paciente, da pessoa em que ela está funcionando hoje. Então, o que acontece? Apesar dela ser tolerante às células do dono da medula, da pessoa que foi o doador, ela não é tolerante à pessoa que recebeu a medula. Então, o corpo, as células, o MHC dessa pessoa que recebeu a medula é estranho para essas células. E isso vai desencadear todo o processo dessa doença. E, basicamente, ela pode ser dividida em crônica e aguda. Então, basicamente, a divisão se dá principalmente devido aos sintomas. Então, na aguda, nós temos a manifestação da doença na pele, que pode provocar vermelhidão. Nós temos alterações no fígado, que podem gerar várias doenças hepáticas. Nós temos no trato digestório, que vai desde a dieta até o ataque ao sistema em si. E ela ocorre principalmente no início do sintoma, até pelo fato dela ser aguda, de uma duração mais curta em comparação com a crônica. Então, ela vai ter uma duração de 2 a 3 meses, o que é diferente da crônica, já que ela pode acometer olhos, ela pode, por exemplo, deixar os olhos mais ressecados, ou lacrimejar mais os olhos. Ela pode afetar a pele, assim como a doença aguda, com manchas, principalmente manchas vermelhas. Ela pode afetar o pulmão, o que vai gerar um desequilíbrio no nosso sistema respiratório, e ela pode durar meses ou até mesmo anos. E, independente da doença base que criou a necessidade do transplante, os sintomas vão ser os mesmos, já que ela não depende da doença base. Ela depende principalmente do MHC, da diferença de MHC. Bom, alguns dos sintomas são olhos secos, lacrimejando, irritação e sensibilidade à luz, podem ocorrer pequenas lesões ou bolinhas na boca e na língua, lesões no gênito ou ao redor na região, unhas podem ser enfraquecidas e alteração na cor, diminuição de apetite, diarreia. É importante ressaltar que nem todos esses sinais irão se manifestar e nem sempre eles acontecem ao mesmo tempo. As principais alterações podem variar de uma vermelhidão até o aparecimento de bolas de água. Entretanto, na forma crônica, aparecem fibroses na pele, que é o endurecimento do órgão ou perda de colágeno. Outra possibilidade é a alteração na coloração da pele. Na maioria dos casos, há um escurecimento. Entretanto,
ele tende a passar após o tratamento adequado. E já outros pacientes, esse escurecimento pode causar vitiligo, que é o branqueamento na pele causado pela perda da melanina. É preciso tomar muito cuidado em relação a arranhões, a batidas, porque pode sangrar e romper espontaneamente, assim causando uma infecção. Bom, para diagnosticar essa doença, algumas pessoas podem confundir com a doença autoimune. Vai ser mais por exclusão e falar de fatores para o diagnóstico, como paciente que recebeu transplante, apresentar sintomas similares, descartar uma possibilidade de uma doença autoimune. Esses sintomas podem variar de acordo com o tempo, duração da doença, mas podem incluir úlceras na boca, dor abdominal e irritação na pele. Para investigar essa doença e determinar que é uma doença do enxerto versus hospedeiro, o médico pode pedir um hemograma completo do paciente, testes na função hepática, urinálise, teste na urina. Outras investigações que podem ser consideradas é a tomografia computadorizada na região do abdômen, ultrassonografia com Doppler no fígado, biópsia tecidual e testes de função. Bom, sobre os tratamentos, a gente tem como abordagem inicial a qualquer tipo de transplante, qualquer paciente que vai ser submetido a um transplante, ele passa por um tratamento profilático. Ou seja, para evitar que esse paciente tenha uma reação do enxerto com o seu próprio sistema imune, a maioria dos médicos vai utilizar imunossupressores nesses pacientes, para que evite que o paciente passe por uma complicação maior. Então, na doença do enxerto contra hospedeiro, não é diferente. Ele também é submetido a esses imunossupressores assim que é feito o transplante, para que evite que o paciente passe por maus bocados. Porém, em 50% desses pacientes, eles tornam resistentes a esses imunossupressores e acabam, por conseguinte, a ter os sintomas da doença em si. O que prejudica bastante, porque se, por exemplo, a gente tem uma doença que vai prejudicar as células do tecido do hospedeiro, se essa doença fosse controlada, a depender do nível dela, seria até benéfico para o paciente que essas células boas reconhecessem antígenos maléficos. Por exemplo, pacientes que têm câncer, se essa doença ela fosse administrada, se fosse colocado em uma quantidade legal, que não fosse causar danos às células vivas do organismo, e apenas aquelas células cancerígenas, e essa seria perfeito, ia acontecer tudo conforme o planejado. Porém, como muitas vezes acontece de ir além do que é esperado, a gente precisa dar medicações para esses pacientes para que eles não venham a sentir sintomas graves e a ter vários outros sintomas, como o Gabriel já tinha citado para a gente, de forma sistêmica por todo o corpo. E falando sobre tratamento, sobre medicamento, a gente tem, para esses pacientes que passam dos 50%, a gente tem a utilização de corticoides. Esses corticoides, eles vão, corticoides mais fortes, que é o caso da ciclosporina, que é o medicamento utilizado para o tratamento da doença. Bom, a gente tem vários artigos, tem um artigo muito interessante que a gente colocou lá nas referências, que ele vai utilizar um grupo controle e um grupo teste. O grupo teste foram medicamentados pelo ruxolitinib, que é uma medicação que apresentou uma maior eficácia no combate a essa doença. Então, assim, é muito importante que a gente sempre fique renovando os conhecimentos literários dessa doença, por ser uma doença muito, como já disse o Gabriel também, uma doença que a gente não tem um diagnóstico muito certo, que é um diagnóstico meio que por eliminação. É importante que a gente veja sempre a literatura, que sempre vai melhorando as formas de tratamento do paciente e que a gente sempre consegue ter uma sobrevida maior e sempre mais adequada para o paciente. A gente também pode ser utilizado de medicamento o etanercept, que é um bloqueador de TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral alfa. O
TNF, como a gente sabe, ele é uma citocina pró-inflamatória, que vai estar lá no seu pico nas primeiras 24 horas, então ele vai estar mais relacionado ali à fase aguda da doença, e fazer o bloqueio dessa citocina é muito importante, que o paciente não vai evoluir para um quadro mais grave, ou seja, o paciente vai ali no início, ele já vai ter um início mais tranquilo. Então, assim, a gente consegue meio que moldar a doença para que ela faça o que a gente espera, reagir contra células malignas, mas não contra células benéficas do hospedeiro. Então, assim, é muito importante, como reforçando o que eu disse, é muito importante que a gente sempre tente verificar na literatura novas formas de combate, principalmente para esse tipo de doença que a gente não tem um diagnóstico muito certo, ou então um tratamento muito direto. E como a melhor maneira que a gente tem de tratar hoje em dia é utilizando esses corticoides e os bloqueadores de TNF. Pacientes enxertados e transplantados, necessariamente ele será um paciente imunossuprimido pelo fato da necessidade de ser utilizado os medicamentos imunossupressores, como o Gladson já explicou. Esses imunossupressores, a utilização deles pode ter manifestações orais diretas na cavidade oral do paciente imunossuprimido, porque a utilização desses imunossupressores podem deixar o sistema do paciente mais suscetível a ser acometido por infecções oportunistas. Algumas dessas infecções, por exemplo, seria a infecção fúngica por fungos, como por exemplo é a candidíase. No caso, nós, como profissionais, precisamos deixar esses pacientes imunossuprimidos muito cientes da necessidade de uma qualidade da higiene oral, para que, primeiramente, com isso, possamos evitar essas infecções oportunistas. No caso da candidíase, em específico, nós precisamos estar atentos, principalmente àqueles pacientes que fazem uso de prótese. No caso, também prezando pela higiene oral desse paciente, mas também tentando compensar, assim, essa imunossupressão dele, também com a utilização de remédios antifúngicos, medicamentos antifúngicos. Outra manifestação oral bem presente nesses pacientes são as infecções bacterianas, como no caso a periodontite. Mais uma vez, é necessário deixar esse paciente ciente que a compensação da imunossupressão deve primariamente ser feita com a manutenção da higiene oral desse paciente, para não haver assim complicações e caso chegue, caso já seja o caso desse paciente já ser acometido por essa infecção bacteriana como a periodontite, é necessário utilizar assim a profilaxia para adequação, do meio desse paciente. E em casos de atuações mais invasivas ou até mesmo de cirurgia, prezando pela melhor recuperação desse paciente, é necessário também a utilização de uma antibiótico-terapia pré-operatória para que possamos assim evitar complicações, pós-operação desse paciente. Então, nós devemos estar muito atentos a esses pacientes que fazem a utilização desses remédios, para que nós não assim compliquemos ainda mais, a cavidade oral do mesmo. E outra coisa também que a cavidade oral pode ser acometida são hiperplasias medicamentosas, que em alguns casos ela pode ser causada por esses imunossupressores. E um em específico, como o Gladson já citou, é a ciclosporina. No caso isso aconteça, é necessário nós termos assim uma conversação muito boa com todos os profissionais da saúde envolvidos no tratamento desse paciente, para que possa ser feita assim a mudança na dosagem, na posologia desse paciente, ou então até mesmo a mudança desse medicamento, para que possamos assim conter essa hiperplasia, porque ela é muito desconfortável para o paciente, e também pode causar complicações
mais severas, porque essa hiperplasia tende a se manter e a aumentar. Então devemos assim ficar bem atentos a essas manifestações orais. E por último, não menos importante, né, que é a mais acometida, são as úlceras bucais, como a gente vê na imagem. As úlceras bucais, né, ou lesões eritematosas, no caso, elas são muito dolorosas, e no caso, nós podemos indicar, assim, para tratamento, o uso de pastas e pomadas à base de corticoide. No caso, também podemos usar o uso de clorexidina, né, para higienização da cavidade oral, como o Periogard, para também tentar prevenir e evitar que essas infecções oportunistas tomem a cavidade oral daqueles pacientes. Também podemos usar pomadas como a dexametasona, né? Isso tudo, nós como profissionais da saúde devemos estar muito alinhados com o paciente para prevenir esses tipos de infecções oportunistas. Então, todos esses efeitos adversos, né, eles influenciam diretamente na vida do paciente imunossuprimido, porque todas essas manifestações orais, ela pode dificultar a alimentação desse paciente, também refletindo assim na perda de peso, na desnutrição. Esse paciente pode ser acometido com anemia, né? E isso tudo reflete diretamente na mortabilidade desses pacientes que fazem o uso desses imunossupressores devido aos enxertos, né? Devido às doenças advindas, como enxerto versus hospedeiro, e no caso eles influenciam diretamente na mortabilidade desses pacientes. Então é fundamental a presença do cirurgião dentista, né, para realizar o diagnóstico precoce de todos esses reflexos da utilização dessa doença e também auxiliar no tratamento dessas pessoas, podendo assim devolver a qualidade de vida desse paciente que já é tão acometido, né, pelo fato de ser imunossuprimido. E essas são as nossas referências.